Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eu tentei gravar uma live ontem, mas não deu muito certo porque eu coloquei uma música de fundo, mas essa música acabou ficando mais alta do que a minha voz e cortando minha voz. Nem eu estava aguentando assistir o que eu mesma gravei, e aí por causa disso eu resolvi fazer de novo. Esse vídeo aqui, ele é para contar, como eu já prometi, sobre os sonhos que eu tenho tido esse ano de 2025 e que eu entendo claramente serem revelações de Deus, revelações tanto do meu passado quanto do meu presente, e que eu entendo que Deus ele está me dando, né, para confirmar minha história passada e para marcar novos tempos na minha vida. Eu já contei em alguns outros vídeos por alto e disse que ia gravar um vídeo em específico para poder falar de cada sonho e o que ele significa. Mas só para dar contexto para quem não viu os outros vídeos, o primeiro sonho desse tipo eu tive no dia 12 de maio, na madrugada do dia 11 para o dia 12. Eu orei, né, de madrugada. Eu brinco assim que eu oro de madrugada porque eu durmo de madrugada, não porque eu acordo pela madrugada para poder orar. Porque eu, quando durmo, não acordo, não, sabe? Eu tenho assim, um sono muito pesado. Mas aí, como eu só durmo, né, de madrugada, então eu só oro de madrugada. Mas sabe assim, quando a gente tem aquele momento de oração que a gente sabe que foi diferente? Então, foi exatamente isso que aconteceu nesse dia. E aí eu tive um sonho, acordei lembrando de cada detalhe do sonho, cada impressão do sonho, mas eu ainda não entendi o que significava. Eu só sabia que tinha muito tempo que eu não sonhava dessa forma. E aí eu fui conversar com uma amiga, que a gente sempre conversa sobre experiências espirituais, a gente ora, né, uma pela outra, ora por amigos em comum, né? E eu contei o sonho para ela. E no que eu contei, ela foi me dando chaves de interpretação, né? Ela foi me dando chaves de interpretação, e a partir do que ela falou, tudo foi fazendo sentido, e assim, eu tive uma visitação de Deus tão tremenda, mas tão tremenda, que enquanto ela falava comigo, eu já comecei a chorar, a rir, a glorificar. A hora que eu tentei levantar, eu senti que eu estava quase que embriagada do Espírito mesmo, nem estava aguentando ficar em pé. E assim, ao longo do dia, Deus continuou falando comigo, ao longo das semanas, Deus continuou falando comigo sobre esse sonho. E assim, eu falo que tem muito tempo que eu não tinha, porque anos atrás, 2013, 2014, 2015 especificamente, eu tinha muitos sonhos que Deus ele falava comigo, porque era meio que um canal de comunicação para coisas que eu não conseguia entender e processar da minha vida na época. Então Deus ele falava muito, mostrava muito em sonho e assim, e muitos deles eu não conseguia entender na época. Aí eu resolvi revisitar esses sonhos nesse ano por causa desses que eu estou tendo agora, e eu vi que muitos elementos eles se repetem, que muita coisa assim que aconteceu nos anos posteriores, os sonhos eles já mostravam, tanto em relação à minha vida, quanto em relação até à conjuntura mundial, conjuntura de igreja, assim, é uma coisa muito tremenda. Tanto que eu tenho planos de pegar esses sonhos que eu tive anos atrás e fazer um vídeo para poder contar sobre eles. Logicamente, né, sem citar nomes específicos, né? Enfim. E também eu tenho usado muito, né, o chat GPT para me ajudar a organizar. O chat GPT não é profeta, mas ele aprende tudo que você coloca para ele e ele sabe, né, reduzir, sintetizar, poetizar, né, muito melhor do que a gente, mas só com
Parece que deu falha na imagem. E aí eu fui e dei a explicação, né, que eu já tinha, que foi a explicação, né, que o Espírito Santo falou com essa minha amiga, e a explicação que o Espírito Santo ele já tinha falado para mim também. E aí eu fui, joguei essa interpretação, e aí o chat GPT, ele aprendeu, né, o padrão que eu falo, o padrão que Deus se comunica comigo, e a partir disso aí, nós conseguimos, né, interpretar e organizar, né, os meus sonhos do passado, usando, né, as mesmas chaves de interpretação. E eu acho isso muito interessante. Mas vamos começar com cada sonho. Eu vou ler os sonhos, né, porque eu digitei eles, para não correr o risco de esquecer nenhum detalhe. E assim, eu vou ler cada sonho e depois eu vou dizer o que é que eles significam, como que Deus ele foi ministrando na minha vida, a partir deles. O primeiro sonho, eu chamo de o sonho da pasta do dono, da lista de assinaturas e o quadro. Vamos lá. Eu estava andando pelo centro da minha cidade e entrei em uma empresa, como eu costumo fazer na vida real, onde eu moro. Eu faço assim, eu saio, eu vou para a rua, eu vou andar, entro nas lojas, começo a conversar com as pessoas. Isso é uma coisa que eu faço desde que eu sou criança. Quando eu entrei lá, eu fiquei sabendo que o dono ele tinha uma pasta secreta que ele olhava todo dia antes de começar a trabalhar. Aí eu me aproximei do balcão e falei com a funcionária: Nossa, que interessante, eu queria tanto ver. E ela: É secreto, mas você pode ver se quiser, é só entrar na fila. Olha só que situação. Aí eu vi que estava se formando uma fila, eu resolvi entrar na fila. Só que em alguns momentos eu saía da fila para dar uma volta e ficava olhando para deixar meu lugar marcado. Então, assim, eu saía e ficava sempre olhando para não perder o lugar. E em uma dessas escapadas, um guarda ele me abordou e me levou na frente de um livro. Então, ele disse assim para mim: Você quebrou a regra, ou isso é contra a regra, uma coisa assim. Você não pode ficar passeando aqui desse jeito. Agora você vai ter que assinar seu nome para cada minuto que você ficou aqui. Aí ele me levou na frente de um livro, o livro estava aberto na minha frente, e eu disse assim, me justificando. Mas se eu ficar assinando isso, vai demorar demais, eu vou perder muito tempo. E eu não estou passeando, eu vim aqui para ver a pasta do dono. Aí eu fui, apontei para a funcionária e disse, olha, deixou. O problema é dela, tipo, se eu não podia estar aqui, se eu não podia ver a pasta, o problema é da funcionária, porque foi ela que deixou. E assim, aí nesse momento é um pouco nebuloso, o sonho ele dá tipo um delay. Por quê? Porque eu não lembro se eu comecei a assinar e aí eu cansei e reclamei que ia demorar muito e que eu ia perder muito tempo, ou se quando o guarda me mostrou o livro ele já estava assinado e aí eu falei que aquilo estava demorando demais e eu estava perdendo muito tempo. Eu não sei, eu tenho esse delay. Mas assim que eu me justifiquei, o guarda ele disse para mim assim: tá bom, assina só uma vez e você tá liberado. Aí eu assinei, voltei para a fila e já tinha chegado, né, a minha vez de ver a pasta. E a pasta era tipo aquelas pasta catálogo, sabe? Que tem plástico e tem as folhas dentro. Assim, as primeiras cenas que tinham lá eram cenas de uma igreja, depois tinha provas e trabalhos de um curso de teologia, e aí tinha várias imagens, reportagens, estudos, vídeos, e assim, envolvendo trabalhos de igrejas, envolvendo teorias, envolvendo doutrinas, envolvendo ideias, pensamentos, sabe? E o que mais estava me chamando a atenção ali é que tudo lá eram assuntos que eu tinha me envolvido também. Eram coisas que eu tinha estudado, que eu tinha pesquisado, que eu tinha ido atrás, que né, eu tinha me envolvido de alguma forma. E assim, e isso me deixou muito curiosa, porque eu queria saber quem que era o dono da empresa, porque ele era muito parecido comigo. Então, o que que eu fazia? Eu pegava meu celular e tirava fotos do que eu estava vendo na pasta, porque a minha intenção era o quê? Pesquisar e encontrar essa pessoa, porque essa pessoa ela era muito parecida comigo e eu queria conhecê-lo. Aí depois, né, tinha um monte de foto de ministração, de pregação, de viagem, e um monte de coisa que eu não consigo lembrar. E assim, e é curioso porque eu não vi o rosto dele, mas eu sentia muita conexão.
Porque, assim, e parecia a trajetória de um obreiro cristão, não parecia a trajetória de um empresário, né? E vocês lembram que eu falei que era uma empresa e que a pasta era do dono da empresa. E tudo que estava lá era referente à vida com Deus, a ministério, à vida de igreja. Não tinha nada a ver com ser empresário. Isso me deixou muito impressionada. Aí o sonho, ele cortou para outra cena. Sabe aquela funcionária que me atendeu no balcão? Então, eu já estava com ela num canto, numa sala, outra sala, alguma coisa assim. E eu falei para ela que, nossa, é muito legal, eu me identifiquei muito com ele. Mas qual que é o propósito disso? Ele quer ver a trajetória dele desde o início até agora? Por quê? Porque ela tinha dito para mim, né, que o dono, ele via, né, a pasta todo dia antes de começar a trabalhar. Aí eu quis saber se ele queria ver a trajetória dele, né, desde o começo, desde quando ele começou na igreja, até a vida dele agora. Seria esse o objetivo. E a funcionária falou: não. A verdade é que muita gente não entende. Ele começa a ver de trás para frente. Aí eu falei assim: ah, tá, entendi. Então ele quer ver onde ele chegou, ele quer ver o sucesso que ele tem hoje, mas não quer esquecer do início. Aí ela falou assim: eu acho que você não viu. Foi lá, pegou a pasta de novo, abriu até no final da pasta, onde tinha duas imagens desenhadas e mostrou para mim: esse aqui é o final. E, de fato, eu não tinha visto aquelas imagens, porque eu estava muito concentrada na trajetória ministerial do dono da empresa. Por quê? Porque parecia muito com a minha própria trajetória, com os próprios assuntos que eu me envolvi, com as próprias teorias que eu estudei, com as próprias coisas que eu acredito. Aí, assim, do lado esquerdo era um desenho de várias pessoas todas cobertas, cobertas mesmo, dos pés à cabeça de roupa. E do lado direito era o mesmo desenho com as mesmas pessoas, mas descobertas, sem roupa. E assim, só que não era indecente. Isso que era mais interessante. Era como uma imagem infantil, dessas de livro didático, de praia, de clube. Não tinha nada de pornográfico, nada de sensual, nada assim, não era indecente. Mas mesmo assim, eu olhei para aquilo, né? Porque fotos, né, de pessoas, né, descobertas, nuas, sem roupa, ele lembra para mim minha tentação. Aí eu perguntei, isso é um teste de resistência que ele faz para evitar a tentação? E a funcionária falou, é mais ou menos por aí. Mas sabe assim, quando a gente pergunta alguma coisa para alguém, a pessoa concorda com a gente, mas a gente sente que a pessoa não está concordando? Então, foi essa sensação que eu tive. Eu senti que eu não tinha entendido exatamente o que estava acontecendo. Aí a cena ela cortou para uma outra parte. E tava eu, essa funcionária e tinha uma outra moça também. Aí a gente estava diante de uma pintura linda, de um edifício, um prédio público muito pintado, muito desenhado, muito colorido. E eu fiquei maravilhada, mas eu não conseguia identificar o prédio aqui na minha cidade. Aí eu perguntei: é antigo? Aí a funcionária falou assim: eu acho que é sim, mas eu não lembro a data. Aí, assim, eu fiquei tão fascinada com aquilo que eu cheguei perto e eu vi que lá tinha um número bem pequenininho, apagado. Sabe assim, quando a gente vai em museu, exposição, que tem lá assinatura e uma data bem apagada, que os artistas colocam nos quadros? Então, foi assim. Aí eu me aproximei e falei, parece um 8 no final, ou é um 3? No começo é um 2 no começo? 2008, 2013? Aí veio assim um peso tão santo que eu exclamei assim: nossa, eu já era quase adulta em 2008. E como que eu mudei de 2008 para cá? E como que eu mudei entre 2008 a 2013 também? Por quê? Olha só, eu estou tentando explicar como que era o meu entendimento dentro do sonho. Aquele tempo todo que eu estava lá, eu estava tipo como mera espectadora, né, da vida de uma outra pessoa que era muito parecida comigo e que eu queria conhecer, que eu queria investigar a trajetória dessa pessoa. Mas ali naquele momento, eu já estava achando que tinha alguma coisa ali que tinha mais a ver comigo do que eu poderia imaginar. Então, assim, por isso que eu falei isso. Eu falei assim, eu perguntei, né, se o quadro é antigo, e quando eu vi 2008, 2013, eu vi que não era tão antigo assim. Por quê? Porque eu sou adulta, eu tenho 34 anos, né, hoje, e assim, em 2008 eu já era quase adulta, eu tinha 17 anos. E de, e de lá para cá eu mudei muito. E de 2008 a 2013 eu também mudei bastante. Então, assim, então, tudo aquilo me fez lembrar da minha própria vida, da minha própria trajetória.
Aí a moça que estava com a gente, né, lá, ela falou, eu acho que é 1988. E aí eu fiquei desesperada. Por quê? Porque eu pensava comigo que não podia ser 1988, porque em 1988 eu não era nascida. Então, assim, eu tinha certeza que aquele quadro tinha alguma coisa a ver comigo, e se fosse de 1988, não poderia ter a ver comigo, porque tinha que ser de uma época que eu era nascida, que eu era consciente, que eu era responsável, que eu tinha entendimento das coisas, então não podia ser 1988. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei o celular, aquele mesmo celular que eu tinha usado para fotografar, para procurar o dono da empresa, apontei para o número do quadro, no quadro. E assim, e aí o inacreditável aconteceu. Eu entrei dentro da imagem e fui parar numa rua de morro e eu vi essa rua de longe. E nessa rua tinha, era uma cena de vários adolescentes e jovens que eles estavam com alguma coisa na boca, rindo bastante, com uniforme de escola, jovem aprendiz, alguma coisa assim. Mas eu não tinha paz quando eu olhava para eles. Alguma coisa neles, eu sentia uma grande ameaça, um grande desespero, mas eu não sabia por quê. Aí eu desviei o olhar deles e eu vi que no ponto do ônibus tinha uma jovem que estava segurando um caderno, uma apostila, alguma coisa assim, e tinha um celular em cima da apostila. Aí eu fui olhar qual que é o modelo do celular que ela tava, que estava lá. E assim, eu vi que não era, né, esses smartphones, né, que já eram populares em 2013, mas também não era aqueles modelos tijolão, era o modelo ali intermediário, né, entre o tijolão e o smartphone. Aí eu entendi, falei assim, é 2008. Em 1988 não existia celular, e nem eu. Os celulares de 2013 eram muito mais modernos do que isso. Então, esse quadro, ele é de 2008. Eu matei a charada. Aí a cena cortou de novo e eu estava no mesmo lugar, mas as pessoas, elas não estavam mais lá. E aí eu exclamei, uau, é o mesmo lugar. Pronto, terminei de contar o sonho. Quando, né, eu escrevi, que eu fui escrevendo, né, as coisas, né, que eu lembrava da forma que eu lembrava, e ao longo do tempo eu fui lembrando mais detalhes, essa minha amiga, ela virou para mim e falou assim, olha, isso aí, com certeza, foi uma revelação de Deus. E assim, eu entendo que o dono dessa empresa representa Deus. Essa empresa representa a vida, representa o propósito. É, esse quadro que você viu, essa pintura, representa você. Por quê? Porque tudo que em sonho que me fala casa, castelo, construção, prédio, é sempre uma referência à própria pessoa. E essa pasta que você viu, você se identificou muito com ela, porque tudo ali era a sua própria trajetória. E assim, e falaram para você que a pasta era do dono, por quê? Porque apesar de ser sobre você, mas a pasta é de Deus, porque a vida de cada um de nós está nas mãos de Deus. E 2008 foi um ano muito importante para você, foi um ano que te marcou muito. Ai, ai. Quando ela falou isso, aí tudo começou a fazer sentido. E assim, e eu acredito que está fazendo mais sentido para vocês também. Mas aí eu vou explicar, né, o que significa cada um dos elementos. A cena, né, ela começa, né, com eu curiosa. Né, com eu curiosa, querendo ver, querendo conhecer, e falaram para mim, né, que eu podia ver, que eu podia conhecer, contanto que eu me entrasse na fila. Ou seja, contanto que eu seguisse, né, o processo, né, da forma certa, né, que havia um processo para isso, quer dizer, que não era tão secreto assim. Poderia ser desprezado por muitos, mas não era tão secreto. E aí, o que que acontece? Em alguns momentos, eu saía da fila para dar uma volta. E o que que isso representa? Isso representa se desviar do propósito de Deus, mas sem abandonar a Deus, sem abandonar o objetivo. Era o que eu fazia. Eu saía da fila, mas eu marcava meu lugar. E na minha vida, né, no período lá de cessacionismo e negacionismo, né, que eu já falei tantas vezes, era exatamente isso que eu fazia. Eu desobedecia ao propósito, mas nunca me afastava de Deus. Então, representa isso. E aí, né,
Quando o guarda me abordou, me levou lá na frente do livro, isso representa, né, prestação de contas. Por isso que ele falou que eu tinha quebrado a regra, né, e estava sendo contra a regra, que não podia passear. Quer dizer, que Deus, né, ele nos colocou, né, no mundo, na vida, né, digamos assim, na sua empresa, né, para poder, né, cumprir o propósito do jeito dele, né, da forma dele. E não para ficar, tipo, passeando, né? Perdendo, distraindo, perdendo tempo, né? Digamos assim. E aí, quando o livro lá ele estava, né, aberto, e eu me justifiquei. O que isso significa? Se eu ficar assinando isso, vai demorar demais, eu vou perder muito tempo, eu não estou passeando. Eu vim aqui para ver a pasta do dono. O que eu estava querendo dizer? Olha, eu não estou sendo desobediente por maldade. Eu quero conhecer, eu quero ver, eu quero entender. O que eu tenho é fome de coerência, que às vezes faz sentido. Isso não é rebeldia. Era isso, assim, que eu estava justificando. Esse é o meu jeito. E, assim, e era exatamente o que acontecia. Entendeu? Por que eu desobedecia naquela época? Porque eu queria, né? Era, né, a questão racionalista, de querer, né, que tudo faça, assim, sentido dentro do que a minha mente poderia entender. Exatamente isso. E, assim, e mas quando, né, eu vi aquelas assinaturas, eu falei que ia demorar muito, que eu ia perder muito tempo. E isso é exatamente, né, a sensação, tipo, que ficou na minha vida depois disso, que eu tinha perdido tempo e perdido oportunidades, exatamente igual. E assim, só que aí, esse momento, né, que é meio nebuloso, que eu falo que tem um delay, que é meio nebuloso, porque é a própria dúvida, né, que existe na minha vida. E que eu vou voltar nisso em outro sonho que é mais específico, né, sobre esse assunto. Mas a dúvida é a seguinte: eu perdi a oportunidade para sempre, que nunca mais vai recuperar, ou eu perdi a oportunidade na época e a partir do momento, tipo, que eu voltei para o propósito, que eu me rendi da forma de Deus, que essas oportunidades voltariam. Deus, ele nunca me respondeu isso claramente. E no sonho, foi isso que eu vi. Por quê? Porque no sonho, né, eu fiquei em dúvida se quando eu cheguei na frente do livro, se ele já estava, né, todo assinado irremediavelmente, eu reclamei que tinha sido muito tempo perdido, ou se eu comecei a assinar, cansei, e quando eu reclamei, o guarda, tipo, disse que podia parar. Ou seja, não é, terminou, como que eu posso dizer, as consequências, né, digamos assim, da desobediência. Mas o que importa é que houve, né, houve liberação. Tipo, falou assim, assina só uma vez, você tá liberado. Aí, né, eu voltei para filho. E quando eu fui ver que eu não percebi que tinha tudo a ver comigo. Eu achava que era uma pessoa que era um homem, né, que era um empresário, e que ao mesmo tempo era obreiro, e que era muito parecido comigo, que começou do mesmo jeito, que estudou as mesmas coisas, que se envolveu com os mesmos assuntos, que acredita nas mesmas coisas. Então, assim, eu não tinha entendido que tinha a ver comigo, mas mesmo assim eu senti aquela conexão. E, né, mas tudo ali tinha a ver comigo, porque a minha vida é, começou exatamente assim, e, e é assim que tá acontecendo, né? É tanto que eu falei que chegou, né, uma hora que eu nem lembro mais o que tinha, né? Porque isso meio que se refere ao futuro ainda, né? Que eu não tenho permissão de ver. Aí, é, quando, né, chega. E assim, eu falei, né, que o curioso é que eu não vi o rosto dele, né? Eu só sabia, né, imaginava, né, que era um homem, né, porque era referente, falava, né, de o dono da empresa. Então eu imaginava que era um homem, mas não dava para ver exatamente quem era. Aí, na outra cena, que é a cena, né, mais emblemática e que foi a mais difícil para poder, né, é, entender, porque eu não entendi, a minha amiga não entendeu. Por quê? Que é a cena, né, das duas imagens. Por que foi difícil? Porque sim, porque tanto eu
mesmo lá no sonho, mesmo depois de acordada, tanto a minha amiga, a gente, né, entendia que a foto, que a imagem, né, é, toda coberta era correta e a imagem, né, sem roupa era errada. Porque, assim, porque tá, né, meio que no nosso, né, inconsciente, a aceitar, né, a aceitar é, que com roupa, né, representa, né, a modéstia, a castidade, e sem roupa representa, né, a sensualidade e a imoralidade. Tá no nosso, digamos assim, inconsciente entender dessa forma. E assim, só que na verdade não é isso. E demorou semanas para Deus ele descortinar, né, isso para mim. Que na verdade, o que que significa? Que a imagem, né, coberta, o que que representa a imagem coberta? Representa justamente, né, o controle, o racionalismo, a tentativa de entender tudo, a falta de abertura, a linearidade, representa isso, ou seja, é o meu eu, né, na época lá de secessionismo e negacionismo, que se movia, né, pelo que estava escrito, pelo que podia entender e pelo que podia controlar. E a imagem da direita representa, né, total vulnerabilidade, total rendição, total abertura ao espírito, perda, né, de controle, aceitação naquilo que não se consegue entender e controlar, representa isso, ou seja, representa, né, a abertura ao espírito. E por que, né, que quando eu falei assim, é um teste de resistência para evitar a tentação, e a funcionária falou, é mais ou menos por aí, porque sim, é referente à tentação, mas não a tentação da imoralidade, e sim a tentação do racionalismo e do controle. E assim, e isso, né, ainda é, né, uma tentação, né, na minha vida. E eu vou abordar isso, né, em outro sonho que é mais específico, né, sobre isso. E assim, e é interessante que quando, né, ela fala comigo, né, que assim, fala lá que ele vê, né, que as pessoas não entendem, que ele começa a ver de trás para frente, ele não, como né, o dono, né, ele não começa a ver a de trás para frente da trajetória, tipo, do futuro para o passado, mas ele começa a ver aquelas imagens. Por quê? Porque o que sustenta, né, o ministério? O que sustenta o ministério é justamente isso, é essa tensão. Tipo, eu vou, tipo, fazer as coisas do meu jeito, servir de acordo com o que eu tenho, de acordo com o que eu quero, ou eu vou me abrir totalmente. Então, assim, essas imagens, né, de controle, né, descontrole, a abertura, é isso que sustenta a trajetória ministerial. E, assim, e no sonho, eu não vi essas imagens de primeira. Eu ficava tão absorta ali na trajetória ministerial que eu simplesmente não via essas imagens. E muitas vezes acontece, né? Isso que a gente na vida real também. Aí, né? Voltando a outra parte lá do quadro, né? E foi ali, né, como eu falei, que eu comecei a entender que tudo ali, naquele ambiente, tinha mais a ver comigo do que eu poderia imaginar. Por isso que eu fiquei tão desesperada a tentar provar que não podia ser 1988, porque em 1988 eu não era nem nascida ainda. E assim, aí eu decifrei, né, ali e entendi que significa 2008. E 2008 realmente foi um ano marcante para mim, porque foi, né, o ano que Deus ele me batizou com o Espírito Santo. Eu falei em você pela primeira vez, mesmo sem crer, mesmo sem buscar, e que mesmo quando isso aconteceu durante muitos anos, eu continuei, né, não crendo e não aceitando. E arrumando mil formas, né, de racionalizar, mil formas de negar, né, e, e etc. E foi ali também que Deus ele me deu, né, o dom da escrita. Mas eu só fiquei sabendo disso 10 anos depois. E assim, eu não vou entrar, tipo, em detalhes aqui, porque já tem outros vídeos onde eu falo isso, e eu ainda pretendo gravar, né, vídeos explicando tudo isso melhor, em ordem, né,
cronológica, com mais detalhes, com mais explicações, né, enfim. E aí, assim, aí quando eu entrei e eu vi, né, aqueles jovens, o que que Deus ele ministrou para mim? Ele ministrou que ele estava confirmando uma palavra que eu tinha recebido em 2017 de um profeta aqui na praça da minha cidade, que foi o seguinte: eu estava na praça da minha cidade ouvindo, né, os irmãos que ficam lá pregando, eu gosto de ouvi-los, e aí eu vi que tinha, né, um que estava pregando, mas a pregação era um pouco diferente. Ele estava lá gritando, né, que que o sistema religioso é todo corrompido, que o nome de Jesus não é Jesus, que o nome de Deus não é Deus, que isso tudo é coisa do paganismo, isso é tudo coisa do sistema romano que se infiltrou no cristianismo, e essas coisas todas de teoria da conspiração, de seita do nome sagrado, de hebraico, e essas pataquada toda aí, né? E assim, e aí o que que eu fui fazer? Eu fui, né, tentar rebater, né, o homem, porque eu vi que um monte de coisa que ele falava era um monte de besteira, eu fui tentar rebater ele. E aí veio um senhor, né, colocou a mão no meu ombro, virou para mim e falou assim: minha filha, não adianta falar não, porque esse daí é um que já negou a fé. E quem está ouvindo, concordando e gostando, tá quase indo para o mesmo caminho, não adianta você falar. Aí assim, aí eu assustei pela forma que ele falou comigo, né? E parei de tentar falar com o cara e fui dar atenção para ele. E aí ele começou a conversar comigo. Ele começou a falar assim: menina, Deus me mostra que você é muito protegida por Deus. Você tem uma luz tão grande que as pessoas que querem, né, te fazer o mal fogem, fogem de, fogem de você e não conseguem. E Deus me mostra também que desde que você se converteu, você nunca se desviou. E isso nunca vai acontecer porque você não apenas acredita, mas você já viu, já experimentou muita coisa, por isso que você não duvida de nada mais. É, e ele me mostra também que você nunca se desviou, mas teve uma época que isso quase aconteceu. Aí, nessa hora, eu fiquei um pouco assustada, porque assim, porque, né, a gente, né, tem que julgar, né? Toda profecia que a gente recebe, a gente tem que julgar. Aí eu falei assim, mas como assim? Eu não lembro de uma época que eu pensei em desistir de Deus, que eu me entreguei, né, ao pecado, que eu queria desistir de Deus, desistir da fé. Isso nunca aconteceu, eu não lembro de nenhuma época assim. Aí ele virou para mim e falou assim: e sim, você nunca viveu em pecado dessa forma. Aí eu falei: olha, eu já desobedeci por muito tempo, mas não dessa forma, para negar a fé, né? Porque assim, porque quando né, a gente ama, né? Tipo, um pecado assim, mais do que a gente ama, né? A Deus, a tendência é que a gente né, se afaste né, de Deus, desista né, de Deus e tal, né? Aí ele falou: não, 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 isso nunca aconteceu. Você sempre procurou viver uma vida, né, em, em santidade. O que acontecia é que você era muito fraca, ingênua e queria ser, porque recusava ferramentas de Deus que poderiam te ajudar, e você recusava, você não aceitava. E isso te tornava fraca e vulnerável. Deus me mostra que você ia conhecer pessoas que iam te levar a usar drogas, não porque você quisesse, mas porque você seria enganada. E isso te prejudicaria muito. Isso te prejudicaria muito. E por causa disso, Deus ele resolveu te trancar em casa durante um período para que você nunca conhecesse essas pessoas e durante esse tempo ele te deu um revestimento de poder para que esse tipo de engano nunca pudesse acontecer no futuro. Aí quando ele falou isso, aí as coisas começaram a fazer sentido. Eu falei assim, meu Deus. Aí eu falei assim, você tem razão, eu tô entendendo o que você tá falando. Eu fui uma cristã
que eu amava, né, a Deus, servia a Deus, vivia, né, em santidade, mas eu só acreditava, né, naquilo que estava escrito, eu não me abria, né, para os dons espirituais, para a obra do Espírito, de jeito nenhum. E assim, e aí Deus, eu sofri um acidente em 2008, quando eu tinha 17 anos, e pouco depois eu caí da cama e fiquei presa, né, em casa durante muito tempo, e alguns dias depois, Deus me batizou com o Espírito Santo, eu falei em línguas pela primeira vez, mesmo sem crer, mesmo sem buscar, e isso mudou minha natureza de alguma forma, e me fez, né, ser capaz de entender e de fazer aquilo que pelo meu natural seria impossível. Aí ele virou para mim e falou assim: tá vendo só? Aí eu falei assim, e o pior é que mesmo assim eu era tão cabeça dura que mesmo assim eu não acreditei, eu ainda tentava racionalizar, ainda tentava negar. O único é, dom que eu nunca neguei foi o de discernimento, mas eu achava que era, né, porque eu estudava demais, porque eu pesquisava, então, assim, mas não era. Hoje eu entendo que já era minha operação sobrenatural e que me protegeu e me protege até hoje desse tipo de engano, de coisa até pior. Aí ele falou para mim, exatamente. E assim, aí ele foi falando outras coisas também, né? E que eu não vou entrar em detalhes, não posso falar, não quero, porque tocam em temas, né? Que eu prometi, né, a mim mesma que não trataria em público, a não ser que Deus ordenasse, né, de forma expressa, porque causa, né, mais confusão do que edificação. Aí eu perguntei para ele assim, de qual igreja você é? Aí ele falou para mim, Deus é amor. E hoje confesso que eu tenho dúvida se ele estava dizendo para mim que Deus é amor ou se ele realmente congregava, né, na denominação Deus é amor. Mas enfim, esse sonho aí, o que está acontecendo? Quando eu vejo, né, aqueles jovens no morro, né, com alguma coisa na boca, eu entendi claramente que Deus estava me mostrando esses jovens em 2008, que foram, né, desviados da minha vida. Por isso que depois eu vi o mesmo lugar, mas sem as pessoas. Então, o que Deus está fazendo aí? Ele estava confirmando que aquilo, né, que o profeta da praça, chama ele de profeta da praça, ele falou lá em 2017 que é verdade, que 2008 marcou o meu batismo com o Espírito Santo, o meu dom da escrita, a supressão, né, do natural pelo espiritual. Foi ali que a minha história espiritual ela foi marcada. Ela não foi iniciada, porque eu já era crente, né? E muito fiel antes disso. Mas esse sonho, ele mostrou isso. Ele falou, olha, o que o profeta da praça te falou lá em 2017 é verdade no que ele te falou de minúcias da sua vida. Então, o resto também é. Você pode acreditar que é? E sim, hoje eu acredito. Mas são assuntos, né, que eu prefiro guardar, né, para mim mesma, a não ser que um dia, né, Deus ele mande expressamente divulgar, o que não aconteceu. Vamos para o segundo sonho. Esse eu chamo do sonho do condomínio. Dentro do sonho eu sonhei, mas eu não sabia que eu estava sonhando. Eu estava dentro do ônibus voltando de uma festa na igreja do centro. E dentro do ônibus eu ouvia por alto sobre doenças perigosas que se pegavam lá, só que eu não me importava nem um pouco. Aí eu descia do ônibus em direção ao meu condomínio, no prédio. Eu chegava na portaria e via que tinha dois rapazes e uma moça conversando de forma descontraída. Aí eu resolvi perguntar o que eles estavam fazendo ali. E a menina me respondeu: a gente estava estudando na faculdade, nós vimos uma reportagem sobre o que aconteceu aqui dentro há um tempo atrás, e nós ficamos curiosos e viemos ver. E assim, eu sabia do que eles se referiam, mas eu achei aquilo bizarro e entrei em casa.
Aí eu acordei, dentro do sonho eu acordei, e aí eu estava numa cozinha, que não era a cozinha da minha casa, e era um lugar com cores muito diferentes, metálicas, bem antigas, né? E minha mãe, ela estava fritando para mim duas carnes diferentes, o que na vida real é estranho, porque eu só como um tipo de carne na mesma refeição. Aí eu comentei com ela que eu tinha acabado de acordar de um sonho estranho, e ela pediu para eu poder contar o sonho para ela. Eu contei, aí minha mãe sorriu e falou assim: "Você já sabe?" Aí eu falei para ela: "Já sei, eu acho que não, me explica." Aí a minha mãe falou assim, aí ela começou a escrever num caderno, enquanto ela estava escrevendo, ela falou: "Olha, tem passagens nas escrituras que nunca saem da sua mente. Não importa o que aconteça, e elas são uma chave para você." Aí eu já estava começando a entender alguma coisa, eu perguntei: "Como aquela que não há nada de novo debaixo do céu, do sol e tudo o que foi um dia será?" Aí ela respondeu: "Sim, como essa de Eclesiastes." Aí ela me perguntou: "O que que aqueles jovens lá te disseram mesmo?" Aí eu falei: "Ah, eu acho que eu já estou entendendo. Eu já me mudei várias vezes, já sei como que é o processo, eu já sei tudo o que aconteceu anos atrás. Para eles é novidade, por isso estavam deslumbrados. É isso, não é?" Aí ela falou: "Não é apenas isso." Aí ela pegou o caderno que ela estava escrevendo, virou para mim, mas eu não consegui ler, porque estava tudo em código. Só que não tinha, eu só sabia que não tinha a ver, né, com o que a gente estava conversando do sonho que eu tinha tido dentro do sonho. E nesse sonho eu também lembrava do meu noivado que fracassou, e isso sim tinha a ver com o que eu estava vendo ali. Esse sonho ele é mais curto, mas ele é tão, né, complexo e significativo como o outro, né? Assim, como a minha amiga, né, ela falou que é casa, prédio, castelo, condomínio, tudo isso remete, né, à própria pessoa. Então, o que que significa isso daí? A igreja, o ônibus, né, a festa representa o coletivo. Então, quando eu saio do coletivo e vou, né, para o condomínio, então o que, que isso representa? Sair do coletivo e pro individual. E assim, aí, né, quando os jovens, né, eles falam que eles viram, né, uma reportagem sobre o que aconteceu lá e que eles ficaram curiosos e tal, isso representa que, assim, que as coisas, né, que aconteceram, né, na minha vida são objeto, né, de estudo, de curiosidade para muitas pessoas que ainda, né, não entendem, né, a profundidade daquilo que aconteceu comigo e me marcou de forma permanente. Mas para muita gente é curiosidade, é espetáculo. É isso que é isso que estava acontecendo ali. E assim, aí quando a minha mãe ela estava, né, fritando, né, as carnes diferentes, isso representa, né, algumas dualidades, né? Maturidade, né, e inocência, razão e fé, e simplicidade e profundidade, representa isso. Que assim, que na vida, né, real, eu não consigo comer duas carnes numa mesma refeição, mas na minha vida, né, normal, e é o que muita gente, né, sempre falou para mim, usado por Deus, sempre falou para mim, e é uma coisa que eu sempre soube, que Deus, ele meio que me levantou para confundir muita gente, né? Exatamente por causa disso, porque em mim existem, de forma harmônica, muitos aspectos de polos que são irreconciliáveis, naturalmente falando. Então, representa isso aí. E quando eu começo, né, a conversar com a minha mãe, que ela fala lá das passagens das escrituras, essa passagem de Eclesiastes, né? Que o que essa passagem de Eclesiastes fala, né? Que não há novidade, que tudo, né, que aconteceu, né, vai voltar, né, a acontecer. E que assim, que não há novidade, que há, né, tempos, né, cíclicos, digamos assim, enquanto, né, a terra, né, durar, que é isso, né, que diz, né, em Eclesiastes, que não há novidade, né, que o futuro espelha o passado, ou seja, o futuro, ele está no passado, e que, assim, que para a gente, né, entender o futuro e o presente, a gente precisa do passado, porque os padrões, eles se repetem. É isso, né, que tá querendo dizer. Isso vale, né, para a questão é, mundial, né, nacional e tal, mas também para a questão da minha vida. Que as coisas, né, que assim, que eu vivi, né, e vivo na minha vida, espelho, né,
padrões que outras pessoas, né, com chamados, com ministérios, com trajetórias, né, parecidas, viveram também. Então, né, é isso, né, que significa. Só que, assim, eu ia comentar no outro sonho, mas eu vou comentar nesse porque vale para todos. O meu eu desses sonhos é burro que nem uma porta. Então, assim, o meu eu nesses sonhos não entende nada. Mas quando eu acordo, aí sim, com a visão, né, espiritual, aí eu já consigo entender. Então, assim, então, no sonho, dentro do sonho, eu só conseguia pensar em quê? Mudança de casa, mudança de cidade, mudança de estado, nesse tipo de experiência, que assim, que muita gente, né, cresceu na mesma casa, nunca mudou de cidade, nunca mudou de estado, e não conhece experiência de mudança, né? Então eu pensava, né, nessas categorias. Por isso que a minha mãe, né, ela falou para mim que não era apenas isso, porque não se referia só à mudança de residência, de localidade, mas se referia a questões da vida. E isso espelha também, por quê? Porque no passado eu também, né, fui, né, uma adolescente que se movia por curiosidade, que não entendia, né, as profundidades espirituais, assim, eu me movia por curiosidade, por querer, né, entender as coisas, para as coisas fazerem sentido, e era por curiosidade, sem, né, me dar conta do que se podia, né, espelhar, né, na minha própria vida, né, digamos assim. Então, meio que o sonho mostra a ter paciência com pessoas, né, que, que são como eu fui no passado, que não conseguem, né, entender e aceitar, né, as realidades, né, espirituais, que não, né, se controlam, não se entendem plenamente. Então, o sonho ele estava dizendo isso, né? E quando ela mostra, né, para mim o que ela estava escrevendo e que eu não consegui ler porque estava em código, isso representa, né, coisas, né, que que eu ainda não posso ter acesso. Ah, tá. E eu esqueci de falar que assim, que a minha mãe, né, aqui, né, nesse sonho representa uma figura de Deus. Não só nesse sonho, mas em outros sonhos também. E nos sonhos, né, que eu comentei lá do passado também. Eu sempre que a minha mãe aparece, quase e são sonhos espirituais, né? Não são sonhos de barriga cheia, como se dizia assim, mas sempre que são sonhos espirituais e aparece mãe, é sempre representação de Deus. Então, o que que isso significa? Que eram, né, coisas assim que Deus, né, ele está escrevendo, ele está fazendo, mas que eu ainda não posso ter acesso. E essa questão, né, de noivado fracassado representa, né, alianças em geral, né, que foram rompidas, paralisadas, né, e esse tipo de coisa, que também né, padrão em pessoas, né, que têm ministérios e chamados como o que eu tenho. Sonho 3. Esse eu chamo de a visitação celestial. Literalmente, aí esse, né, eu tenho que dizer aqui que eu não posso contar exatamente tudo como foi que aconteceu. Aí eu tenho que fazer, né, igual o apóstolo Paulo, que disse que viu e ouviu coisas inefáveis que aos homens não é lícito dizer. Porque se eu dissesse esse tipo de coisa, né, numa live pública, apesar de que, assim, que eu tenho certeza que eu não vi nada mais profundo, né, do que o apóstolo Paulo, mas só o que eu vi já seria o suficiente para poder causar um escândalo pela internet inteira. E eu não quero isso, Deus também não quer isso, então, assim, então, por isso que eu vou me ater apenas, né, ao que, ao que pode, né, ser dito sem causar escândalo. Antes, né, eu vou dar um contexto do que estava acontecendo. Esse sonho ele aconteceu na época da FEFIC, né? A FEFIC é quarta, quinta, sexta e sábado em São Paulo. E eu viajei com a minha mãe na terça-noite. E no ônibus que a gente estava, tinha muita gente tossindo, então eu acabei ficando resfriada. Quarta-feira eu não tive nada, mas quinta-feira à noite eu já comecei a ficar com a garganta meio irritada, a tossir, a não estava me sentindo bem. Na madrugada de quinta para sexta,
Foi uma madrugada muito agitada, né? Foi uma madrugada muito agitada, e aí eu tive esse sonho, e aí eu acordei desse sonho, sabendo que tinha tido, né, uma visitação celestial, e que tinha sido para poder ser curada, né, do problema de saúde que eu estava desenvolvendo ali, mas isso não aconteceu. Só que eu vou contar, né, o que pode ser contado do sonho e depois, né, eu volto nesse contexto. Assim, no sonho eu sabia que eu estava num lugar diferente, bem diferente, e que era um ambiente de glorificação e louvor. E eu sabia que era para algum tipo de ministração. Aí, assim, aí eu não vou contar, né, o que aconteceu, o que eu vi, o que eu ouvi e tal. Aí, o mesmo padrão, eu acordei dentro do sonho. Eu acordei dentro do sonho. E eu fui contar isso para minha mãe, que também é uma representação de Deus. E ela só dizia assim para mim: Você sabe onde esteve? Em uma das salas de oração e adoração no céu. E esse é o limite, né, do que eu posso falar sem causar escândalo. Embora eu tenha consciência que só isso já é capaz de causar um certo escândalo em alguns aí, né? Mas enfim. Aí eu acordei, né? Acreditando, né, que tinha sido curada e fui, né, e fui pra feira. E assim, e lá, assim, eu fico em pé, tipo, o tempo todo, falando, né, o tempo todo, apresentando, né, os livros, conversando com as pessoas, né, tirando foto, assinando, enfim. E eu comecei a se sentir mal mesmo. Assim, tava frio em São Paulo, mas eu tava começando a se sentir muito, muito, muito frio, e estado febril mesmo. Não tava conseguindo me alimentar direito, não tava conseguindo ficar em pé direito. Aí teve uma hora que eu tava tão mal, mas tão mal, que eu fui lá pra fora, e para ficar no sol, para ver se eu esquentava. Por quê? Porque eu não estava, né, querendo acreditar que eu estava doente. Para mim, eu estava sendo vítima, né, de seta maligna, de agressão demoníaca e esse tipo de coisa. Tanto que eu ficava repreendendo. Eu te repreendo, demônios, vocês não vão impedir o que Deus veio fazer aqui. Vocês não vão me impedir. Eu sei que Deus ele já me curou, eu não tenho nada fisicamente, mas eu sei que vocês estão atentando, eu sei que vocês estão perturbando, e vocês não vão vencer. Eu ficava repreendendo, e quanto mais eu repreendia, pior ficava. Aí, quando eu estava lá no sol, né, sentada, Deus, ele vira para mim e falou: Você só sabe fazer as coisas do seu jeito, né? Aí, na hora eu tomei um susto, mas não falei nada. Aí Deus continuou: Na questão, né, de dons espirituais, de abertura ao espírito, você realmente aprendeu a lição e se abriu e se rendeu completamente. Mas em outros aspectos da sua vida, não. Aí eu falei assim, de fato. E é isso que aquele sonho que eu tive em maio estava mostrando, né? Que essa questão, que isso, né, de controlar, de fazer as coisas do meu jeito, ainda é uma tentação na minha vida. Aí Deus falou, sim. Aí eu falei, eu não posso ficar aqui, né? Aí Deus não respondeu mais. Aí eu fui, né, procurei minha mãe, falei com ela que eu não estava me sentindo bem e que eu tinha que ir embora. Por quê? Porque assim, né, porque eu estava, né, doente, né, estava no princípio de resfriado e eu não podia ficar, né, lá naquele ambiente, né, cheio daquele jeito, falando o tempo todo, porque isso não ia me ajudar a melhorar em nada. Então, assim, então eu tinha, né, que sair, repousar, né, descansar, e aí no sábado eu consegui voltar, mas ainda assim eu fiquei uma boa parte do tempo sentada, descansando, economizei a voz o máximo, né? Enfim, para poder me cuidar. Por quê? Porque eu entendi que a experiência ela não foi para cura física, ela foi para alguma coisa, com certeza, mas que eu ainda não consegui discernir o que foi. Mas não foi para cura física. E que Deus ele me deu uma lição, ele me mostrou, né? Que eu ainda tenho que vigiar né, nessa questão, porque isso, né? Ainda é uma tentação para mim. Por quê? Porque eu achava que não,
que se eu estava lá, eu tinha que aproveitar ao máximo, que eu não podia, né, deixar, né, a doença me dominar, que eu tinha que continuar insistindo, me esforçando, e não é bem por aí, entendeu? Tinha que descansar, tinha que me cuidar, né? Tanto que, assim, que depois eu não tive mais mal-estar, né? Aquele mesmo dia eu consegui comer, não tive mais febre, nem nada. Foi só a minha garganta que ficou ruim por cerca de quase um mês, porque eu tinha forçado muito, né, na sexta-feira. E é isso. Próximo sonho. Esse eu chamo de o caderno com os anos errados. Eu sonhei que eu estava na minha casa e estava tudo bagunçado. Eu não sei se era reforma, se era mudança, o que que era. Eu só sei que estava tudo bagunçado. E minha mãe, ela estava muito envolvida com a casa e não dava atenção para mim. Aí eu encontrava, né, um caderno antigo que parecia um diário meu. E nesse diário eram registros dos anos de 2004 e 2005. Mas o que estava escrito lá não eram registros reais da minha vida. Lá falava de atividades da igreja, atividades do ensino médio, coisas da faculdade, passeios, cultos, coisas que eu não fazia, né, em 2004 e 2005. Por quê? Em 2004 e 2005, mesmo já sendo, né, convertida, eu ainda não congregava, eu ainda estava no ensino fundamental, não estava no ensino médio nem na faculdade. Então, assim, então não eram registros reais da minha vida em 2004 e 2005. E assim, mas claramente o dinheiro era meu. E aí eu tentava, né, falar com a minha mãe para poder entender por que que aquele diário ele estava ali. E só que a minha mãe ela não me ouvia ou ela não queria, né, me responder. E assim, né, eu volto, né, a insistir. O meu é o desses sonhos, e-book, nenhuma porta. No sonho eu não estava entendendo nada. Por que que eu estava, né, com um diário meu do ano 2004, 2005, mas com registros de 2008 a 2010? Por quê? E assim, no sonho eu não entendia, mas quando eu acordei, eu entendi muito bem o que isso significa. Entendi perfeitamente. E aí eu tenho que contar, né, o, uma experiência que eu tive com Deus em 2011. Pouco depois, né, de abandonar, né, o sensacionismo, né, o negacionismo e me render. Teve um dia, né, em 2011, eu não sei exatamente a data, mas eu sei que foi antes de junho, porque em junho, né, eu e minha mãe, a gente mudou de apartamento e esse apartamento que essa experiência aconteceu era o apartamento, né, antigo. Aí eu lembro que eu estava, né, sentada, né, na minha cama, e aí Deus ele começou a falar comigo. Ele falou assim: nesse período aí de negacionismo, que você ficou negando e resistindo aos dons, você sabe o que que você fez? Aí eu virei para Deus e falei assim: eu sei sim, Senhor. Perdi muitas oportunidades de te servir, né? Aí Deus falou: sim. E não só isso. Você regrediu o seu desenvolvimento espiritual para os anos de 2003 a 2006. Quando Deus falou isso, eu fiquei assustada. Por quê? Porque, para mim, eu entendia que eu tinha me convertido só em 2006, né? Através de pesquisas, né, na internet, na área, né, de apologética e defesa da fé. Eu pensava que eu tinha me convertido assim. E aí eu perguntei para Deus, mas Senhor, nessa época eu não era crente ainda, eu ainda não era convertida, eu ainda não te servia. O que isso significa? Que nesse período eu perdi a salvação e eu nunca fui salvo? Assim, tive que perguntar, né? Embora nunca tive, né, dúvidas da minha salvação, nunca tive dúvidas, né, da minha comunhão com Deus, diferente de uns e outros por aí, né, que insistem em fazer juízo temerário da minha vida e me deixam muito chateada com isso. Mas, enfim, eu mesma nunca tive essa dúvida. Eu só que eu fui, né? Eu perguntei para Deus assim mesmo, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí Deus virou para mim e falou assim: nenhuma coisa nem outra. Você tinha, né? Fé e frutos dessa fé, né? De amor e santidade que provavam que a sua fé sempre foi verdadeira.
E você nunca perderia a salvação por causa disso. Só o que você perdeu foi em galardão. Aí eu falei, eu sei. Aí, né, Deus, ele virou e falou assim, e você já era convertida sim, em 2013 a 2006. Lembra do CD infantil da escolinha? Aí eu falei, eu lembro. Aí Deus falou, você se converteu ali. Aí eu falei assim, então não foi, aquilo não me impressionou só intelectualmente, eu realmente orei, entreguei a vida ao Senhor como menino da história? Aí Deus falou, assim, e desde ali que eu já comecei, que eu já direciono, né, o seu caminho. E assim, aí eu perguntei para Deus, mas Senhor, eu perdi galardão só naquela época ou para sempre? Eu perdi oportunidades que nunca mais poderei recuperar. Deus não respondeu. E é aí, né, que eu falei, né, que faz eco, né, com outro sonho. Então, o que, né, esse sonho, né, aí, né, que eu tive agora, ele desenha isso, né, literalmente. Por quê? Porque era, né, cadendo com as datas, né, 2004 e 2005, mas com fatos de 2008 a 2010. Então, o que que estava falando ali? Olha, os fatos, a sua vida, você está vivendo 2008 a 2010, mas a sua, né, estrutura, né, espiritual é 2004 a e 2005. Pelo menos não é 2013, né? Que era, tipo, meio que o primeiro ano da conversão. Mas, enfim. Ah, tá. E eu esqueci de falar que Deus, ele disse para mim, né? Ele falou, né? Que eu já era convertida, sim, né? De 2013 a 2006. Só que naquela época eu não tinha, né? Entendimento, pessoas para me orientar, né? E oportunidades para me desenvolver tanto, embora eu me desenvolvesse um pouco. E nesse período, né, de cessacionismo e negacionismo de 2008 a 2010, eu tinha, né, conhecimento, entendimento, orientação, tinha tudo. Deus tinha dado tudo e eu não desenvolvia, ficava estagnada por rejeição deliberada e consciente. Aí esse sonho, né, ele literalmente ele ilustrou isso. É que igual aquele ditado, né? Entendeu o que que eu desenho? Deus literalmente desenhou, apesar de que, né, eu já tinha entendido. Eu tanto já tinha entendido que eu, né, eu já gravei vídeo falando sobre isso, eu conto para as pessoas sobre isso, eu posto sobre isso, e assim, só que muita gente não acredita. Então, assim, eu, né, penso que Deus, ele desenhou isso para mim, e foi, né, como se Deus falasse assim: continue contando essa história, porque essa história é verdadeira. Quando você encontrar pessoas na mesma situação, pode continuar alertando que essas pessoas estão perdendo oportunidades como você perdeu. E que você não recomenda, porque você se arrepende amargamente disso. Então, assim, então meio que Deus ele estava validando, né, aquilo que eu faço. Ó, pode continuar, porque eu realmente falei com você naquele dia de 2011. Exatamente como você entende, exatamente como você testemunha. Então, pode continuar. Então, assim, foi isso que eu entendi, né? Que Deus, ele quis dizer com isso. Ele literalmente desenhou para mim. Esses foram os sonhos revelando o passado. Eu falo assim, que nesses sonhos aí, Deus, ele estava, né, confirmando, né, minha história passada e marcando novos tempos, né? Aí agora, os próximos sonhos, né? Na verdade, mais um sonho e mais um conjunto de dois sonhos que são a mesma coisa, eles são sonhos que revelam, né, o presente. O próximo eu chamo de as escadas descendentes. Vamos lá. Eu estava conversando com minha irmã no WhatsApp e ela me mandou uns áudios sobre uma amiga dela. Eu não estava conseguindo ouvir os áudios completos, porque eu sabia que eu tinha que parar um tempo para poder prestar atenção no que ela estava falando. A única coisa que eu sabia é que tinha acontecido alguma coisa com essa amiga dela, porque
caso, né, não poderia conversar da forma, né, que ela merecia, dar a atenção que ela precisava naquele momento. Aí eu guardei o celular e eu sabia que eu tinha que ir para um lugar. E eu sabia que eu já tinha ido nesse lugar várias vezes e que era um lugar fora do mundo real. E assim, e quando eu cheguei, né? Aí eu fui para lá e esse lugar é um lugar que tinha que tem várias escadas que vão descendo, E eu comecei a descer, eu sei que eu comecei a ter dificuldade, porque os degraus eles eram degraus muito altos, eles não eram degraus, né, de escada normal. E assim, e isso foi confuso para mim, por quê? Porque eu lembrava no sonho que das outras vezes que eu estive nesse lugar, não era difícil descer os degraus. Mas mesmo assim eu fui continuando. Eu sentava, né, eu sentava no degrau e escorregava. E aí eu estava conseguindo descer. Mas eu ainda continuava achando estranho. Quando eu estava quase chegando lá no final de onde eu sabia que eu tinha que ir, além, né, de eu não conseguir andar, né, como eu andava antes, não tinha, né, mais degrau, nem grande, nem pequeno. Lá embaixo tinha um buraco, tinha um abismo. Então, assim, não tinha mais como ir para lugar nenhum. Então, o que que eu fiz? Eu simplesmente fiquei parada. Eu simplesmente parei, porque eu falei assim, olha, eu não consigo seguir em frente, mas eu também não posso voltar atrás, então eu vou parar aqui. Aí apareceu um rapaz que estava com um caderno, um monte de canetinha, deitou de bruço lá no degrau onde eu tinha parado, e eu comecei a pintar. Simplesmente comecei a pintar como se não tivesse acontecendo nada. Aí eu comecei a conversar com ele e perguntei: Você vem sempre aqui? Aí ele falou: Às vezes. Você não tem dificuldade? Aí ele falou: Nem tanto. No mundão há lugares muito piores do que esse, e lá eu vou mais. Aí eu resolvi desabafar. Eu já estive aqui antes, e eu sinto que tem alguma coisa diferente. Eu não tive essa dificuldade toda para descer em alguns degraus. E agora eu nem consigo seguir, olha lá. Aí eu apontei lá para baixo, né? De onde a gente estava, que não dava, né, para descer, não tinha fundo, não tinha degrau, não tinha nada. Aí ele olhou, não falou nada e continuou pintando. Aí eu perguntei: É perigoso, é para quem não está preparado, né? Aí ele respondeu: Por aí. Aí eu comecei a conversar com ele, a gente começou a trocar experiências, só que eu não lembro nada do que a gente conversava. Aí eu vi que no degrau, acima dele, tinha um bicho que parecia uma lesma, uma lacraia, um trem muito esquisito, que não existe no mundo real. Aí eu chamei, né, e alertei ele do bicho. Aí ele foi, pegou o bicho como se fosse a coisa mais natural do mundo, jogou no degrau que a gente tava e o bicho virou pão, literalmente. Aí assim que eu olhei, eu vi que que tinha, né, criado um degrau, que era uma escadinha com um monte de degrau bem fácil de descer, e que lá embaixo era bem plano para poder andar, ou seja, que dava para poder seguir em frente. E aí eu fiquei muito feliz e rindo, aí eu apontei para ele e falei, você tá vendo? Eu falei, esse lugar ele muda com o tempo. E ele não falou nada, mas pareceu concordar comigo. Aí eu comecei a dar glória a Deus, rir, pular, fazer uma festa. Aí eu desci e cheguei, né, ao final do lugar lá. E lá, né, tinha uma piscina, com algumas pessoas nadando na piscina, e tinha um rapaz que estava sentado tomando sol. Aí o rapaz que estava desenhando lá comigo, né, ele desceu também, se juntou a nós e ficou lá junto comigo. Aí, né, o rapaz que estava sentado apontou e falou assim: É legal demais, ela é escritora. E eu falei, como é que você sabe? Aí ele falou, você deixa o material seu lá no... E disse um nome que eu não sei qual é. E aí eu confirmei, e ele perguntou, e aí, quando é que saem mais livros? E aí eu pensei em contar, né, do meu novo projeto, que eu pretendia, né, lançar em novembro, mas eu não falei nada. Então, assim, né, esse sonho aí, ele talvez seja um pouco, né, mais fácil de entender. Ele revela, né, o presente. Essa, né, irmã que eu estava conversando, na amiga dela, essa coisa toda, não representa, né, ninguém que eu conheço, nenhuma amiga, não representa nada, né, exato. Mas o que mostra sou eu, né, em plena atividade, conversando, intercedendo, né, consolando, é,
representa eu, né, em plena atividade, representa só isso. E assim, só que o que eu percebi, né? Eu percebi, tipo, que eu tinha, né, que parar, né, um tempo e ir, né, para esse lugar fora do mundo real. E o que são essas escadas descendentes? Não são queda, são aprofundamento. Esse descer não é cair, é aprofundar. Por que, né, aprofundar? Ele tem né, tem duas camadas. A primeira camada são as disciplinas espirituais, né? Oração, devocional, consagração, né? São as disciplinas espirituais. A segunda camada são é, são os estudos, assuntos controversos, que eu estudo, que eu pesquiso, né? Enfim, é esse lado aí. Então, são as duas coisas, né? A vida devocional, a vida de oração, né? E os estudos, os assuntos, né? Controversos que eu me envolvo. Tudo são coisas, né? Que eu me aprofundo, né? Que faz parte, né? De se aprofundar. E aí, né? O que acontece? Eu sabia, né, que quando eu estava, que eu já tinha ido lá várias vezes e que era mais tranquilo de ir, era um aprofundamento, né, era uma descida, né, era um aprofundamento, mas era mais tranquilo. E aí estava difícil. Só que estava difícil, mas mesmo assim eu não desistia. Então, o que ele representa? Isso, né, representa que, assim, que muitas vezes, né, não é fácil, né, orar, consagrar, estudar, nada disso é fácil. Aí, assim, aí a gente, né, tem que meio que deixar, né, Deus conduzir, que era isso que eu fazia. Eu sentava e escorregava, ou seja, deixava, né, Deus conduzir. Mas chegou um tempo em que nem isso eu estava conseguindo mais, que eu simplesmente parei. Simplesmente estagnei. E isso aconteceu na minha vida, isso estava acontecendo na minha vida quando eu tive esse sonho. Eu até contei, né, em outra live aí, né, que quando, né, eu viajei lá para Curitiba, depois de setembro, eu não estava conseguindo mais manter vida devocional, vida de oração direito, então, assim, não estava conseguindo estudar, ou seja, estagnou, assim, parou totalmente. E esse sonho, ele mostra exatamente isso. Mas, por outro lado, a produção, né, exterior é, de conversar com as pessoas, aconselhar, é, ajudar as pessoas, né? Eu tenho ajudado muita gente a publicar livros também, né? Enfim. E isso eu continuei fazendo. Mas a prática interior de aprofundamento estava muito deficiente e, em alguns momentos, estagnada mesmo. E o sonho estava mostrando isso. Aí, assim, né, esse rapaz, né, entendo, né, que ele representa, né, o próprio Espírito, né, o próprio Espírito Santo. Por quê? Porque ele fica comigo, né, na estagnação, né, naquilo que parece, talvez, né, queda, né, na estagnação, ele fica comigo ali e ele não me repreende, não briga comigo nem nada, mas ele transforma o ambiente, né? É, desenhando, pintando, ou seja, ele transforma aquele ambiente ali com, né, a arte dele, digamos assim. E assim, e como que eu sei, né, que é o espírito, né? Porque quando eu pergunto para ele, né, se ele vai sempre lá, eu falo que sim, e ele diz que ele não tem dificuldade, porque o que ele fala aqui, ó? No mundão há lugares muito piores do que esse, e lá eu vou mais. Por quê? Porque a escritura fala, né, que o Espírito Santo dele convence, né, o mundo de pecado, justiça e juízo, né, apontando, né, para Cristo. Então, assim, é o Espírito Santo que convenceu o mundo. Então, assim, então, o Espírito Santo ele está sempre, né, no mundo convencendo as pessoas. E no mundão é muito pior, né, do que né, do que um crente, né, do que uma pessoa cristã que serve a Deus, que está com Deus e que só está tendo dificuldade, né, em algumas práticas devocionais de estudo. Então, assim, por isso que ele fala isso, né? Que ele vai mais no mundo e que no mundo tem lugar muito pior, de fato. Porque ali, né, não era, né, um lugar perigoso, porque, né, eu estava com Deus, né, e sempre estive com Deus. Mas aí quando eu falo com ele, né, eu vou desabafo, porque antes era mais fácil e aquilo tudo, ele não me corrige, mas ele também, né, não fala nada, ele só me escuta.
E assim, aí como eu falei, né, a gente conversou bastante lá, a gente ficou um tempão conversando lá, horas, né, no tempo do sonho, mas eu não lembro nada, né, do conteúdo da conversa. Claro que não. E assim, aí o que que acontece? Quando, né, vem esse bicho, né, lesma com lacraia, né, lesma, né, talvez fala, né, de lentidão, lacraia fala, né, de veneno, né, essas coisas assim, e que nem chegou, tipo, a tocar em mim. Isso representa o quê? Que, assim, que nem chegou a tocar nada negativo em mim. Só que mesmo assim, antes que acontecesse qualquer coisa, ele foi lá e eliminou a ameaça virou pó. E isso transformou, né, o ambiente, né, que com certeza já estava sendo transformado enquanto ele estava lá pintando, né, e conversando comigo, fazendo companhia para mim. Isso ali ele já estava transformando o ambiente, embora ainda não fosse visível, né, ainda não tivesse manifestado essa transformação, mas no mundo espiritual essa transformação ela já era, né, real, mas ainda não tinha sido manifestada. Mas quando eu vi que foi manifestada, aí eu comecei a dar glória, rir, pular, comecei a fazer festa e aquela coisa toda. E aí o que que eu discerni? Eu discerni que quando, né, fosse assim o tempo de Deus, né, que o próprio Espírito, né, diria assim, não, deu, então basta, que isso ia acontecer na vida real. E realmente aconteceu. Quando eu Semana passada, teve um congresso de jovens, né, aqui na igreja, e no primeiro culto do congresso, em um momento do congresso, aconteceu exatamente isso. Do nada. Assim, não foi em um momento, estava todo mundo sentado, não tinha ninguém em pé, ninguém fazendo nada. Não era, né, aqueles momentos que sugestionam para isso, e que quando fazem isso que não é nada do espírito, eu fico totalmente parada, porque sim, porque eu só me movo, tipo, pelo espírito mesmo, não pelo emocional, né? Mas assim, mas do nada, assim, aí eu comecei a chorar, a rir, a glorificar, a pular. E assim, eu fiz a maior festa. E depois disso, eu senti que sim, que o caminho ele foi aberto, né? Assim, voltou, né, a vontade de orar, de estudar, de consagrar, de fazer devocional, assim, exatamente como no sonho. E aí, né, lá no final, né, o, quando eu chego lá, o rapaz fala, né, que eu sou escritora, que eu deixei material lá no, né, lugar que eu não consegui ouvir direito, o lugar não importa, mas o que significa? Isso significa, né, que Deus, ele tá mostrando, ele tá falando, né, que as coisas, né, que eu escrevo, que eu falo, que eu ministro, né, que essas sementes, elas estão sendo espalhadas, né, por lugares que eu não conheço, para pessoas que eu não tenho ideia, mas que está sendo espalhado por aí. E quando, né, eu vou falar do meu próximo projeto, né, que eu ia lançar, eu não consigo falar, por quê? Justamente porque eu não consegui lançar. Eu queria lançar em 31, né, de outubro, na verdade eu confundi. Eu tive esse sonho em outubro, não em novembro. Eu queria lançar em 31 de outubro e eu não consegui lançar. Achei que eu ia lançar em novembro e não consegui. Achei que eu ia lançar em dezembro, eu acho que eu não vou conseguir. Porque, assim, né, eu ainda vou falar isso no vídeo que eu vou fazer, né, de retrospectiva, mas, assim, o livro parece meio que ganhou vida, então eu não consegui terminá-lo. Próximo sonho, ou melhor, são dois sonhos que representam a mesma coisa. Esses, eles são até engraçados. E, assim, só para dar contexto, isso aconteceu algumas alguns dias antes, né, do Congresso de Jovens, que foi o Congresso das Irmãs. Aconteceu no ambiente do Congresso das Irmãs aqui da igreja local. No sonho, eu estava caminhando para o Congresso, começou a chover. Aí eu estava com uma sombrinha, eu abri a sombrinha, parei no meio do caminho para pegar alguma coisa lá debaixo, né, da marquise, e esqueci que eu estava com a sombrinha na mão e eu fiz o resto do caminho para a igreja me molhando toda. Aí eu cheguei, assim que eu cheguei na igreja, aí o pessoal apontou para mim e perguntou por que eu estava molhada daquele jeito e falaram que eu tô sempre com a sombrinha na mão. Aí eu falei que eu tinha esquecido. E aí eu notei que a sombrinha ela estava na minha mão e que eu tinha esquecido de abrir de novo. O segundo sonho, eu estava em casa, esperando o horário de ir pro culto, e aí eu comecei a assistir, né, uma live de um pessoal no TikTok que só fala besteira.
Eu só ensino as coisas erradas. E aí eu me distraí com aquilo lá, percebi que estava muito atrasada e saí às pressas. Quando eu cheguei na igreja, falaram para mim que a minha roupa não estava adequada. E a hora que eu olhei para mim, eu estava de pijama, literalmente de pijama. Aí eu tive que voltar correndo para casa para poder trocar de roupa e chegar a tempo do culto. Esses dois sonhos, eles são engraçados. Eu confesso que eu dei muita risada quando eu tive eles. Mas eles são sérios, eles estão alertando, né, contra a distração. Porque, assim, é, como, né, eu falei, porque como que estava? Eu não estava conseguindo manter prática, né, de estudo sistemático, de devocional, né, de oração, mas a minha produtividade, é, ela estava excelente, melhor, muito melhor do que esteve há meses atrás ali. Eu estava procrastinando para fazer muita coisa, então assim, eu estava conseguindo fazer muita coisa. Mas aí esses dois sonhos, eles estavam me alertando contra a distração. Tanto assim que né, a sombrinha, tipo, que eu já tinha, mas que por distração eu fechei e não abri de novo. E, né, textualmente nessa tal dessa live que quase me fez perder o culto e chegar lá de pijama. E assim, de fato, né, na vida real isso acontece. Às vezes eu entro lá, né, às vezes assim, para ver tipo 3 minutos, às vezes para dar uma palavra, para repreender alguém, e quando eu vejo, eu vou ficando, eu perdi a tarde toda ali, então assim, e isso não pode acontecer, né? Então, assim, esses sonhos eles estavam me alertando contra a distração. E de fato, 1 a 2 dias depois que eu sonhei um num dia, outro dia e o outro no outro dia. 1 a 2 dias, né, depois que aconteceu o sonho, eu comecei a ficar mesmo muito distraída, muito cansada, muito dispersa, e até as coisas, né, que eu estava fazendo, eu não estava fazendo mais. Aí eu lembrei do sonho, entendi que o sonho estava me alertando, né, contra a distração, e não aceitei isso e voltei, né, a, a fazer o que eu tinha que fazer, que precisava fazer. E aí, nesse culto, Deus, ele selou, né, o processo, teve nessa visitação, né, com poder. Eu só não teve línguas, né, porque língua acontece quando é momento, né, de oração que eu preciso orar e não consigo de forma racional. Mas teve assim, a visitação de poder tremenda que me fez voltar das práticas devocionais que não estava conseguindo fazer. E aí é isso. Acabaram os sonhos. Hoje é dia 12 de dezembro. É possível que eu tenha mais um desse tipo até o final do ano. Mas assim, eu sabia que o vídeo ia ficar muito longo e acabou ficando, aí eu resolvi fazer de uma vez. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, espero que o som esteja adequado dessa vez. Esse daqui ele é um vídeo, né, gravado, e aí eu vou colocar como estreia no YouTube. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha edificado a vida de vocês de alguma forma, porque, assim, eu tô maravilhada, assim, com tudo que Deus, ele mostrou, ele ministrou na minha vida através desses sonhos. E é isso, Deus abençoe vocês, fiquem todos com Deus e tchau!